Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Antônio Campos e você está no Fundamentando. Se é novo por aqui, convido a fazer parte do canal se inscrevendo e ativando o sininho para se manter atualizado. A guerra que acontece nesse momento entre Ucrânia e Rússia é o conflito armado mais comentado mundo afora. A invasão russa se dá principalmente pelas intenções do país vizinho em se aliar à União Europeia e à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Interesses territoriais, culturais e econômicos motivaram a invasão da Ucrânia promovida pela Rússia. Milhares de mortes entre civis e militares forçou 2 milhões de pessoas a fugirem de suas casas. A situação humanitária da Ucrânia é preocupante e tem sido alertada por diversas organizações internacionais. No entanto, quando comparada com outros conflitos que existem no mundo hoje, há mais mortes e sofrimento humano sendo causados em outras guerras e conflitos que recebem menos atenção e ajuda internacional. Confira nesse vídeo 10 graves conflitos que ocorrem nos dias atuais e recebem relativamente pouca atenção internacional. Etiópia. Uma guerra que já dura quase 20 meses na Etiópia deixou 900 mil pessoas em situação de fome, segundo a estimativa do governo americano. Rebeldes que lutam no país dizem que mais de 9 milhões de etíopes necessitam de algum tipo de ajuda alimentar. O conflito desencadeado em novembro de 2020 é um dos mais brutais do mundo atualmente, com relatos de assassinato de civis e estupros em massa, segundo a Anistia Internacional. A base é uma disputa entre diferentes grupos étnicos que tentam conviver há quase 30 anos. Desde 1994, a Etiópia tem um sistema de governo federativo, às vezes chamado de federalismo étnico, em que cada uma das 10 regiões do país é controlada por diferentes grupos étnicos. Uma delas é a região do Tigré, controlada por um partido político chamado de Frente de Libertação do Povo de Tigré, que é formada por pessoas desse grupo étnico. A frente liderava uma coalizão de 4 partidos que governava a Etiópia desde 1991. Sob esta coalizão, a Etiópia tornou-se mais próspera e estável, apesar de crescentes preocupações com direitos humanos e o nível de democracia. Esse descontentamento se transformou em protesto, levando a uma remodelação do governo em que o político Abiy Ahmed se tornou primeiro-ministro. Abiy liberalizou a política, criou um novo partido, o Partido da Prosperidade, e removeu os principais líderes do governo acusados de corrupção e repressão. Abiy Ahmed encerrou uma longa disputa territorial com a vizinha Eritreia e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2019, sendo aclamado internamente. No entanto, políticos de Tigré viam as reformas de Abiy como uma tentativa de centralizar o poder e destruir o sistema federativo da Etiópia. Em 2020, o Tigré realizou eleições locais que foram consideradas ilegais por Abiy. Em novembro daquele ano, o conflito eclodiu. Soldados da Eritreia, aliados ao governo etíope, também estão lutando em Tigré. Ambos os lados do conflito foram acusados de atrocidades. Por ora, não há sinais de que o conflito possa chegar a um fim, já que não há sequer negociações em andamento. Iêmen. O conflito já produziu 233 mil mortes, incluindo 131 mil por causas indiretas, como falta de alimentos, serviços de saúde e infraestrutura. Somente em fevereiro de 2022 foram mais de 700 ataques aéreos. Mais de 10 mil crianças morreram como consequência direta dos combates. 4 milhões de pessoas foram obrigadas a fugir de suas casas e mais de 20,7 milhões, cerca de 71% da população do país, precisam de alguma forma de assistência humanitária ou proteção para sua sobrevivência. Com apenas metade das 3,5 mil instalações médicas do país em pleno funcionamento e 20% dos distritos sem médicos, quase 20 milhões de pessoas não têm acesso a cuidados de saúde adequados. 1 em cada 2 pessoas também não tem acesso à água potável. O conflito tem suas raízes no fracasso de um processo político que deveria trazer estabilidade ao Iêmen após a Revolução Iemenita de 2011, que foi parte da Primavera Árabe, que forçou o presidente autoritário de longa data, Ali Abdullah Saleh, a entregar o poder a seu vice, Abdrabbuh Mansur Hadi.
Como presidente, Hadi lutou contra diversos problemas, incluindo ataques de jihadistas, um movimento separatista no sul, a lealdade contínua do pessoal de segurança Saleh, além de corrupção, desemprego e insegurança alimentar. O movimento Houthi, conhecido formalmente como Ansar Allah, partidários de Deus, aproveitou-se da fraqueza do novo presidente. Os Houthis, que defendem a minoria muçulmana xiita Zaidi do Iêmen e combateram uma série de rebeliões contra Saleh durante a década anterior, tomaram o controle de sua região central do norte, da província de Saada, no início de 2014 e começaram a avançar para o sul. Desiludidos com o governo, muitos iemenitas comuns, incluindo sunitas, os apoiaram e no final de 2014 os rebeldes começaram a tomar a capital Sanaa. O que acontece no Iêmen pode exacerbar muito as tensões regionais. Também preocupa o Ocidente por causa da ameaça de ataques como da Al-Qaeda ou de afiliadas do Estado Islâmico, que emanam do país à medida que se torna mais instável. Analistas esperavam que a guerra durasse poucas semanas, mas ela se arrasta há 8 anos e nos últimos anos houve um escalonamento da violência. Mianmar é outra região que enfrenta tensões políticas e étnicas há anos e muitos analistas dizem que o país vive uma guerra civil. A violência lá aumentou nos últimos meses. Os militares do Tatmadaw deram um golpe em Mianmar e assumiram o controle do país em 1º de fevereiro de 2021, após uma eleição geral vencida por ampla margem pelo partido da líder Aung San Suu Kyi. Ativistas da oposição formaram uma campanha incitando a desobediência civil, com greves e protestos em massa contra o golpe. Os militares usaram violência para dispersar os movimentos, e a desobediência civil aumentou, atingindo o ponto de uma guerra civil de verdade. Milícias locais que se autodenominam Forças de Defesa do Povo atacaram comboios militares e assassinaram autoridades. O comandante-chefe militar Min Aung Hlaing assumiu o poder. Ele recebeu condenação e sanções internacionais por seu suposto papel nos ataques dos militares às minorias étnicas. Os militares prometem que realizarão uma eleição livre e justa assim que o estado de emergência em Mianmar terminar. A ONG humanitária internacional Rescue Committee estima que os conflitos que se espalharam por todo o país desde que os militares tomaram o poder já deslocaram mais de 220 mil pessoas em 2021 e 2022. Segundo a entidade, mais de 14 milhões de pessoas, cerca de 25% da população do país, precisam de algum tipo de ajuda humanitária. Acredita-se que mais de 10 mil pessoas morreram desde fevereiro deste ano. Haiti. O Haiti vive uma nova espiral de violência desde julho de 2021, quando o então presidente do país, Jovenel Moïse, foi brutalmente assassinado. Moïse, de 53 anos, foi baleado 12 vezes na testa e no torso. Seu olho esquerdo foi arrancado e os ossos do braço e do tornozelo foram quebrados. A primeira-dama Martine Moïse também foi baleada, mas sobreviveu. A polícia haitiana alega que um grupo de mercenários, principalmente estrangeiros, 26 colombianos e 2 haitianos americanos, compôs o grupo que executou o assassinato. Ariel Henry, que havia sido nomeado por Moïse como novo primeiro-ministro, assumiu interinamente o país, mas ele vem sendo contestado por diversos grupos. Existe um acordo entre facções para que Henry permaneça no poder até a realização de novas eleições, que ainda não foram marcadas. Algumas gangues têm exigido que Henry renuncie e o premier escapou de um atentado contra sua vida em janeiro de 2022. As gangues vêm espalhando violência pelo país e são financiadas em parte pelo sequestro de estrangeiros, que se tornou um problema sério para as autoridades. No ano passado, mais de 800 pessoas foram sequestradas por gangues no Haiti. Para piorar a situação, o Haiti sofreu um terremoto em agosto, um mês após o assassinato de Moïse, matando mais de 2.000 pessoas, agravando ainda mais a situação humanitária da população.
O Haiti também virou manchete internacional por conta do grande fluxo de imigrantes ilegais que tentaram cruzar para os Estados Unidos. Grupos internacionais alertam que a instabilidade do governo e a escalada de violência, somados a problemas econômicos e desastres naturais, podem fazer com que a disputa entre gangues no Haiti se transforme em um conflito armado. Aguantamos muito golpe, aguantamos muito. Y nosotros si hicimos un sacrificio para llegar acá en Estados Unidos para mantener nuestra familia. Yo personalmente tengo mi mamá, yo soy todo para mi mamá. Soy todo, tengo que hacer todo para ella porque ella no puede hacer nada. No puede hacer nada. Y tengo mi vida, tengo una niña de 2 años, tengo una señora. Y nosotros tenemos que comer porque somos humanos. No porque queremos... Nadie no quiere dejar su país para ir a vivir en otro país, nadie no quiere hacerlo, no porque, bueno, levantamos un día, vamos por los Estados Unidos, no por eso que llegamos aquí para una vida mejor. Faça parte do canal Fundamentando, se inscrevendo, curtindo os vídeos e compartilhando em suas redes sociais. Síria. Protestos inicialmente pacíficos contra o presidente Bashar al-Assad da Síria em 2011 se transformaram em uma guerra civil de grande escala, que já dura mais de uma década. O conflito deixou mais de 380 mil mortos, arrasou cidades e envolveu outros países estrangeiros. Mais de 200 mil pessoas estão desaparecidas. Presume-se que morreram. Em março de 2011, manifestações pró-democracia eclodiram na cidade de Dera, no sul, inspiradas pela Primavera Árabe. Quando o governo sírio usou força letal para esmagar a dissidência, protestos exigindo a renúncia do presidente surgiram em todo o país. Os protestos se transformaram em um conflito, inicialmente entre o governo sírio, apoiado pela Rússia e Irã, e grupos rebeldes antigovernamentais, apoiados pelos Estados Unidos, Arábia Saudita, Turquia, dentre outros. Mas, no decorrer dos anos, a batalha interna se tornou ainda mais complexa e, a partir de 2014, o Estado Islâmico invadiu o país e conquistou parte do território. O conflito tem deixado o país em ruínas e, além das milhares de mortes, compromete a infraestrutura básica do país, como estradas, rede de hospitais, escolas, dentre outros. Não se sabe quando as partes envolvidas irão encerrar a guerra. Após a entrada da Rússia no confronto em 2015, o governo de Assad passou a vencer o conflito. Em março de 2020, pouco antes de a pandemia se agravar, foi costurado um acordo entre o governo e os manifestantes democráticos com o intermédio da Rússia e do Irã. Isso desencadeou um período de redução das atividades militares, mas sem cessar totalmente os embates com um desfecho oficial. Em julho de 2021, por exemplo, forças leais a Assad lançaram mísseis e realizaram bombardeios contra a oposição na Síria. A guerra na Síria é responsável pelo maior fluxo de refugiados do mundo. São 6,8 milhões de pessoas forçadas a se deslocarem. Os destinos dos sírios são principalmente a Turquia e países da Europa. Para se ter uma ideia, em 2015 a onda de refugiados sírios da Europa foi tão grande que chegou a mais de 1 milhão de pessoas no continente, em contraposição aos 100 mil de 2014. Muitos dos refugiados deslocavam-se para a União Europeia de barco, o que gerou a morte de muitos deles devido a acidentes em alto mar.
Afeganistão. O Afeganistão já foi um dos conflitos mais noticiados do mundo após os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. O dia 15 de agosto de 2021 ficou marcado como o dia em que o Talibã retomou o controle sobre Cabul, capital do Afeganistão. A conquista da cidade foi o ápice da campanha militar organizada pelo Talibã em resposta ao anúncio de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, encerrando 20 anos de ocupação. Após a fracassada retirada das tropas americanas, o país começou o ano com mulheres em risco, milhões passando fome e ameaça constante do Estado Islâmico. Ao assumir o poder, o Talibã prometeu que desta vez o tratamento dado às mulheres seria menos rígido do que da outra vez em que governou o país, entre 1996 e 2001. Na prática, porém, o discurso não se concretizou. O grupo determinou que todas as mulheres se afastassem dos trabalhos e escolas, além de obedecerem, se cobrindo de burcas que velavam completamente seus corpos, da cabeça aos pés, de acordo com um decreto do líder supremo. Além disso, o Talibã já anunciou que o nome do país será Emirado Islâmico do Afeganistão e também que o país não será uma democracia. هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیابه کېږو خو دا د الله پاک نصرت او مدد و چې الله پاک دغسې فتوحات او دغسې کامیابیانې چې په دنیا کې یو مثل نشته نن ورځ زموږ تاسې پر لاس باندې راوستلې. Outros indícios de que o Talibã governará o Afeganistão de maneira violenta são minorias xiitas já vêm sendo perseguidas e mortas por membros do Talibã. Bandeiras do Afeganistão têm sido recolhidas e substituídas por bandeiras do Talibã. Protestos pacíficos foram reprimidos com violência. Membros do Talibã têm ido de casa em casa para localizar afegãos que trabalharam com os norte-americanos nos últimos anos. Jornalistas têm tido cada vez mais dificuldade de realizar o seu trabalho. Por fim, os acontecimentos no Talibã refletem-se diretamente em questões geopolíticas, pois o Afeganistão é considerado um país em posição estratégica, pois está próximo de potências importantes como China, Rússia, Irã, Arábia Saudita, Índia e Paquistão. A União Europeia anunciou que não reconhece o governo do Talibã, mas países como Rússia e China demonstraram ter interesse em manter relações diplomáticas com o governo formado pelo grupo fundamentalista. Israel e Palestina. O conflito entre Israel e Palestina se arrasta há mais de 70 anos e mistura política e religião. O confronto envolve a disputa sobre a posse do território palestino. O Estado da Palestina é reconhecido por 137 dos 193 membros da ONU. Já Israel é reconhecido por 165 países, inclusive o Brasil. A tensão foi acirrada a partir de 1948, quando foi declarada a criação do Estado de Israel. No decorrer do tempo, a disputa já deixou mortos e feridos de ambos os lados, mas a maior parte das vítimas é do território palestino. O conflito há décadas é permanente e em determinados períodos aumenta a tensão e a escalada de violência. A tensão é constante e existe uma preocupação de que novas insurreições possam eclodir gerando em violência em larga escala. As raízes do conflito remontam ao Império Romano. Já a fundação de Israel, um Estado judeu no Oriente Médio tomado por árabes, envolve um plano de movimento sionista no século XIX. Escolher defender um lado em meio a um conflito tão complexo e cheio de nuances não é algo tão simples. Não existem respostas definitivas, tampouco as coisas são isso ou aquilo. É necessário aprofundar em diversas questões e em várias áreas do conhecimento. Somente assim é possível tomar algum partido de forma segura. Desde a fundação do Estado judeu, sucessivas guerras aconteceram. Atualmente, o país conta com defesas robustas para repelir ataques do Hamas, provindo da faixa de Gaza. O cenário de guerra é constante. Sahel. Sahel significa fronteira e na África ganha a forma de gigantesco cinturão de aridez, onde cabem 22 países. Sinônimo de sofrimento prolongado, o Sahel é marcado pela seca, pela crônica falta de alimentos, por guerras e conflitos ancestrais.
Para complicar, o deserto do Saara passou a esconder terroristas e gangues de crime organizado internacional. 10 milhões de pessoas, entre as quais 1,4 milhão de crianças, dependem 100% da ajuda internacional. O confronto armado na região do Sahel Central, na África, já forçou mais de 2,5 milhões de pessoas a fugirem das casas na última década. Esse confronto envolve países da região do Sahel, em particular Mali, Níger, Mauritânia, Burkina Faso e Chad, e os grupos jihadistas ligados principalmente à Al-Qaeda. A atual situação humanitária está se deteriorando rapidamente em meio a crises em várias frentes. A insegurança é o principal fator, agravada pela pobreza extrema. Mulheres e crianças são frequentemente as mais afetadas e desproporcionalmente expostas à extrema vulnerabilidade e à ameaça de violência de gênero. Conforme a Agência da ONU para Refugiados, uma onda de ataques violentos em toda a região no ano de 2021 deslocou quase 500 mil pessoas. Grupos armados teriam realizado mais de 800 ataques mortais no mesmo ano. A presença de grupos armados nas áreas rurais do norte do Mali forçaram um deslocamento que ainda ocorre com muita frequência em 2022. Turquia e curdos. Conhecida como a guerra que ninguém vê. Enquanto a atenção segue totalmente voltada para o conflito Rússia e Ucrânia, a Turquia iniciou em abril de 2022 uma ofensiva militar contra os curdos no sul do Kurdistão, nas cidades de Zap e Avazin, localizadas na fronteira da Síria com a Turquia. Essas regiões estão amplamente sob o controle do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, fundado em 1978 como forma de organizar a histórica luta curda por um Kurdistão independente. Atualmente, o partido é considerado terrorista pela Turquia, bem como por alguns de seus países aliados, como os Estados Unidos, o que tem sido cada vez mais entendido como uma estratégia política internacional para enfraquecer o movimento de autodeterminação curdo. O governo turco alega que os curdos atuam de forma terrorista no nordeste da Síria e estão por trás de ataques em território turco. Em 2018, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu retirar as forças militares americanas da região da Síria, controlada pelos curdos. Isso abriu caminho para uma ofensiva da Turquia que quer dominar a região. Os curdos são a maior população apátrida do mundo, ou seja, que não possui um território próprio. Falantes de várias línguas, principalmente árabe, curdo, turco e persa, eles são compostos por diferentes grupos étnicos e religiosos, que se consideram iguais mais pela região onde vivem do que pela origem cultural. Mas, majoritariamente, os curdos carregam tradições e costumes que misturam elementos de culturas religiosas milenares. Os curdos, cerca de 30 milhões de pessoas, são muçulmanos de origem sunita. A terra natal deles, o Kurdistão, é uma região de cerca de 500 mil quilômetros quadrados, dividida entre 4 países: Irã, Iraque, Síria e Turquia. Há quase 100 anos, alguns grupos curdos lutam para fazer do Kurdistão uma nação independente. O território foi dividido entre esses países por tratados na década de 1920, após o fim do Império Otomano e a formação da Turquia. Em abril de 2022, segundo os últimos comunicados de Ankara, as Forças Armadas turcas teriam atingido pelo menos 50 alvos, matando 19 terroristas, contra 4 soldados turcos feridos. Os bombardeamentos teriam atingido abrigos, bunkers, túneis e depósitos de munição utilizados por este grupo separatista. O governo turco confirmou que a operação continuará e que iria evitar atingir qualquer alvo civil. Líbia. Na Líbia, país que fica ao norte da África,
há anos há um conflito interno em andamento. Em um contexto de instabilidade econômica, política e social, o território é um dos que vivenciou a chamada Primavera Árabe entre 2010 e 2012, no qual uma série de revoluções eclodiram no norte da África e no Oriente Médio. No território líbio, os protestos contra o governo ditatorial de Muammar Gaddafi, chefe de Estado que passou 42 anos no poder, começaram em fevereiro de 2011 e culminaram na deposição e morte do presidente. Nos anos seguintes, houve disseminação do Estado Islâmico e outros grupos armados por todo o território, e o país mergulhou em uma guerra civil, afetando os esforços para criar um governo de unidade. Os combates contínuos, segundo a Agência da ONU para Refugiados, resultaram em mais de 217 mil pessoas deslocadas internamente e aproximadamente 1,3 milhão de pessoas necessitando de assistência humanitária. A Líbia deveria ter passado por eleições presidenciais em dezembro de 2021 e as legislativas um mês depois, mas o parlamento da Líbia decide não realizar eleições gerais também em 2022. Os processos foram adiados por conta de problemas entre os lados do conflito. Em julho de 2022, pelo menos 13 pessoas morreram em confrontos entre grupos armados na capital da Líbia, Trípoli, caracterizando novamente os confrontos locais. Combatentes trocaram tiros em um distrito central onde várias agências governamentais e internacionais, juntamente com missões diplomáticas, estão sediadas. E os confrontos se espalharam para as áreas de Ain Zara e Asba. Foi a mais recente escalada de conflitos após uma pequena e relativa paz. Quase uma década de guerra civil na Líbia, onde há confrontos que ocorrem como resultado da onda de violência entre as milícias, algumas islamitas e outras tribais, como a Frente Tubu, e desde então se enfrentam tanto pela rivalidade econômica como pela luta pelo poder, inflamando a situação do país. Mas, afinal, na sua opinião, esses conflitos levarão a soluções pacíficas no futuro? Ou estamos à beira de despontar a Terceira Guerra Mundial? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal e ativar as notificações para receber nosso conteúdo. Quer descobrir como dois irmãos travaram uma verdadeira guerra entre si e criaram duas das maiores marcas esportivas do mundo? Confere agora esse vídeo na tela que te vejo lá em alguns segundos.